Olá, começando pela TV Capital, canal 32, pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo mundo, pelo site tvcapitalgoenia.com, mais uma edição especial do Jornal Argumento. Por que especial? Porque tenho aqui ao meu lado o Padre Jesus Flores para comentar e falar, opinar sobre os assuntos que estão acontecendo no mundo, no Brasil, especialmente no estado de Goiás e de Goiânia. Padre Jesus, mais uma vez os meus agradecimentos pela presença do senhor e contribuir, com o crescimento aí da informação, algo que é muito útil nesse momento e nesse mundo de hoje. Obrigado pela presença. Eu agradeço, estamos aí para colaborar, porque realmente é importante que nós tenhamos visões diferentes sobre a realidade e as pessoas também possam formar a sua própria visão através do confronto das ideias. Esse é o objetivo, E participa conosco hoje também o economista e coordenador do Centro de Pesquisas da Faculdade Alfa, Dr. Aurélio Trancoso. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Sejam muitíssimo bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E realmente o Padre Jesus falou certo. Eu acho que as ideias, elas têm que ser formadas na cabeça das pessoas. E nada mais do que várias pessoas trocando ideias diferentes, com o intuito de chegar no mesmo lugar, e que as pessoas em casa também comecem a formar suas ideias, E, naturalmente, as pessoas passam a ser mais críticas, passam a cobrar mais, através de ideias de outras pessoas, onde a gente possa discutir, um assunto interessante, que faça com que as pessoas possam ter também, principalmente agora na época de eleições, Padre, ter seu discernimento de votar certo. Não só na televisão, como também a escola tem um papel fundamental. Mas eu peço licença ao Padre Jesus, peço licença ao doutor Aurélio, porque nós gravamos os programas sempre às sextas-feiras e, lamentavelmente, no domingo nós perdemos um grande colaborador desse projeto Argumento, que tinha uma frase que dizia: Padre, o dia que não me deixarem escrever nos jornais, escreverei nos muros. Está a imagem aí do Dr. João Néder, promotor, jornalista, filósofo, antropólogo e tantas outras coisas que ele exerceu nessa vida e contribuiu muito com o nosso trabalho, Sem dúvida nenhuma, um papel importantíssimo na história de Goiás coube a este homem sério, sincero, e que não tinha meias palavras para definir as coisas. Interessava para ele a verdade e estar a serviço da verdade e da justiça. Enfrentou muitos inimigos, sofreu muito durante a vida, perseguido inclusive na sua função, naquele tempo em que promotor podia ser perseguido, ele foi perseguido, foi mudado tantas vezes. E realmente é uma perda imensa do grande amigo Dr. João Néder. E eu quero participar de toda a dor da família pela perda do Dr. João, e pedir realmente Deus lhe dê o descanso por toda a sua obra realizada a favor da justiça. Ele creu na justiça, ele lutou pela justiça, ele viveu pela justiça. E, Padre, rapidamente, em alguns contatos que eu tive com ele, infelizmente ele foi vítima de câncer, mas ele nunca usou essa expressão. Ele dizia que estava doente. Quando ia para sessões de quimioterapia e radioterapia, nunca dizia vou ao médico para uma consulta. Ele lutou contra muita coisa, e até contra a doença, Ele lutou até o fim, ele nunca reconheceu que a doença estava no corpo dele. Ele lutava contra ela, mas não pronunciava o nome dela. Não é necessário, ela está presente, ela se manifesta e ela destrói as pessoas de uma forma
não insensível, mas depois de certo tempo muito ostensiva. No começo de uma forma insensível e invisível, mas depois de uma forma brutal, de tal modo que a pessoa humana ainda não tem como resistir a este mal terrível que é a questão do câncer no mundo de hoje. Ok, também, né, já desejei paz à família, já falamos isso. A vida segue, né, padre? E o legado que o senhor acha que João Néder deixa para a gente? O senhor falou coisas tão bonitas, né, de um homem que lutou contra a injustiça, tentando fazer justiça, foi perseguido, mas um legado, assim. Toda pessoa que luta pela justiça sofre perseguição pela justiça, porque o dominante em nosso mundo não é a verdade, não é a justiça, não é a luta pela justiça. O dominante é a luta pelo interesse, e todo aquele que vier com uma proposta séria e sincera, não apenas de palavras, mas também de vida, vai padecer muito pela justiça. E Jesus disse, não é? Bem-aventurado aquele que sofre por causa da justiça, aquele que é perseguido por causa da justiça. E nesse ponto ele é realmente um bem-aventurado. O testemunho da sua vida é um legado imperecível que continua chamando para que todos sigamos o exemplo que ele deu na sua vida. E na simplicidade também, né, padre? Bom, mas o nosso entrevistado de hoje, padre, vai falar sobre um assunto que preocupa a todos nós, sem exceção, né? Menos o governo federal. Fique à vontade, padre. Bem, conversando sobre economia, primeiro eu queria conversar sobre o economista Aurélio Trancoso. Quem é Aurélio Trancoso? Aurélio, primeiro, é um professor universitário, né? Eu tenho hoje mais de 16 anos de academia, né? de faculdade, ministro aula de desenvolvimento econômico, macroeconomia, micro, praticamente passei quase todas as cadeiras da economia. E sou mestre em desenvolvimento econômico, tenho o maior prazer de dizer que formei em economia na Universidade Católica de Goiás, passei na mão de vários mestres, grandes mestres, professores de economia, coordeno o curso de economia das faculdades Alfa já há algum tempo, coordeno o centro de pesquisa também da faculdades Alfa, onde a gente faz pesquisa de mercado, pesquisa do consumidor, a gente mostra para a sociedade como é que agem e reagem os consumidores em Goiás. E sou superintendente hoje do Instituto Mauro Borges, saudoso Mauro Borges, que já há algum tempo vem se desenvolvendo alguns trabalhos relacionados aos números de Goiás, onde eu tenho hoje, trabalho com 5 gerências, e onde nós trabalhamos os números de Goiás para que nós possamos mostrar ao Estado, àqueles que comandam o Estado, quais são as políticas públicas, as melhores políticas públicas e onde elas devem ser aplicadas. Agora, o Instituto Mauro Borges, qual é a área de atuação dele? Hoje ele trabalha toda a área de números do Estado, voltado para a área macroeconômica do Estado. A gente trabalha o PIB do Estado, que seria o Produto Interno Bruto, tudo aquilo que é formado em termos de riqueza dentro do Estado. Trabalhamos com o IPC, que seria o Índice de Preço ao Consumidor de Goiânia, inclusive mostrando que quase sempre o que o IBGE faz bate mais ou menos com aquilo que nós estamos fazendo. Inclusive, devemos estar soltando agora o IPC do mês de junho, possivelmente na terça-feira, já deve estar pronto. Trabalhamos com estudos socioeconômicos do Estado como um todo, por regiões, principalmente hoje a região Norte e Nordeste, que são regiões extremamente sofridas, onde não tem tanta industrialização, onde a gente mostra para a sociedade e para o poder público quais os modelos de política pública e o que tem que ser colocado naquelas regiões para que ela tenha um crescimento e um desenvolvimento social. E qual que é a atenção que o poder dá para as sugestões do Instituto? Hoje, praticamente 100%. Quase tudo aquilo que o governador hoje estabelece por regiões, antes do início do mês de julho, porque naturalmente depois do mês de julho já entra um processo político,
e praticamente tudo aquilo que a gente faz vai ficar para o ano que vem. Porque, naturalmente, é até proibido esse tipo de manifestação e que o próprio governador deva fazer. Mas a gente direciona isso, o governador ele tem um direcionamento quando a gente mostra como aquela região está em termos de desenvolvimento social, várias ações foram tomadas. E foi interessante, porque o Nordeste goiano e o Norte goiano, ele passou a ser visto com outros olhos, como o entorno de Brasília há algum tempo ficou praticamente esquecido, e nós acabamos mostrando para o Estado e para o próprio governo do Estado que o entorno estava sendo deixado de lado, a criminalidade estava muito grande, os estudos que nós fizemos mostraram que o entorno estava precisando de um socorro urgentemente, e o governo do Estado tomou algumas atitudes e alguns projetos que foram iniciados para o entorno, que é somente para o entorno, foi criada uma secretaria do entorno, e que o entorno começou a melhorar. Ele deixou de depender tanto de Brasília e passou a depender mais de Goiás. Qual que é o problema mais grave do Nordeste goiano? É a pobreza. Realmente, as prefeituras do entorno, do Norte e Nordeste, o Norte até que nem tanto, mas o Nordeste goiano, ele é muito pobre. Ele tem uma renda per capita muito pequena. E isso faz com que a população, o maior empregador das cidades, passa a ser a prefeitura. E não tem indústrias, não tem empresas que geram emprego naquela região. Então, o incentivo que o Estado tem dado, principalmente dentro dos estudos que nós fizemos, mostra que a região ela tem que ser ou industrializada ou que existam empresas que gerem emprego para a população. Mas quais são as perspectivas que esse Nordeste pode oferecer, tanto na área de indústria, porque está bastante distante, né, e fora do eixo rodoviário do Estado, né, o que ele pode oferecer como condição para um desenvolvimento? O Estado ele criou alguns mecanismos, principalmente em cima dos incentivos fiscais, que é o Produzir, que onde as pessoas as empresas que vão para aquela região, elas estão hoje praticamente com um incentivo de ICMS zerado. Então, o critério para ir para aquela região, que a gente chama de região de baixa renda, é melhor do que aquelas empresas, as indústrias que vêm para a região de que hoje são consideradas de alto padrão, né? Que é o caso do Sudeste de Goiás, do Sul, que são regiões que já naturalmente elas se movimentam sozinhas. Houve grupos interessados no Nordeste até agora? Começaram a aparecer alguns grupos, sim, principalmente na parte de usina, né, que são usinas de açúcar e álcool, naquela região. Já apareceram algumas indústrias manufatureiras também, de calçados, a área calçadista. Na área coreira também apareceu já algumas indústrias para aquela região, porque naturalmente as indústrias elas vêm e olham na região qual que é o potencial que a região tem. E é o que a gente mostra para essas empresas. Nós mostramos, por exemplo, que a região Nordeste ela tem um potencial voltada, por exemplo, para a agricultura ou para a pecuária. Então, o potencial que a região tem, as empresas estão sendo direcionadas para lá pelo potencial de cada município. Bom, e agora, o principal problema do entorno. Eu detesto a expressão entorno, porque eu nasci em Lusiânia e é uma cidade que tem uma história e não pode ser apenas em torno de Brasília. Né? Agora, do entorno, então. Cada cidade tem sua particularidade. Lusiânia, inclusive, ela é praticamente uma região que, inclusive, é uma das mais antigas. E ela tem uma história, como Cristalina, Lusiânia, são cidades que têm uma movimentação financeira muito grande no Estado. E ela participa, para o senhor ter uma ideia hoje, Cristalina tem maior quantidade, é a maior produtora em relação a pivô de irrigação. Hoje, se a gente for parar para pensar e na hora que a gente puxa os dados, Cristalina hoje ela praticamente produz o ano inteiro, pela quantidade de pivôs que ela tem. Bate com problema energético, porque hoje um pivô ele precisa de energia para poder... E água. Perfeitamente. Quando a gente fala energética, dos dois sentidos. O primeiro que está disputando é a energia que gera água, a água que gera energia. E lá, principalmente nessas regiões de Cristalina e Lusiânia, que são os dois maiores polos econômicos daquela região, a gente vê que está tendo um problema sério e que o governo do Estado já descobriu isso, já viu isso.
e que a geração de energia para aquela região vai ter que ser aumentada. Então, o governo do estado já começou também a olhar para esse tipo de problema que está acontecendo, não só em Lusiânia e Cristalina, como em outras cidades, que a região ali vamos voltar a palavra, eu não queria usar entorno de novo. Não, mas pode usar, porque todo mundo usa. Do entorno é que começou, a população, o índice populacional que tem na região é muito grande. E os problemas também são muito grandes. Quanto maior o número de pessoas e onde a riqueza começa, é onde o bandido vai. Se está tendo dinheiro na região, a criminalidade também é muito grande. Então, é outro aspecto que foi identificado também pelo Instituto e que hoje começa a ser montado pela Polícia Militar do Estado de Goiás alguns esquemas e programas que possam tentar resolver o problema, que eu acho muito difícil. A criminalidade do Brasil é muito grande e em Goiás não seria diferente. E a tentativa da migração de pessoas, de evitar essa migração muito grande de pessoas para aquelas regiões, quase todas que foram feitas não deram certo. E as pessoas vêm, eu até estava conversando ontem, que existem algumas situações que são as promessas políticas. E quando se promete muita coisa e o camarada que está lá no sertão e pega um AM, descobre e vê as promessas que são feitas pelos políticos, quase sempre eles vêm para cá. E quando chegam aqui, eles descobrem que existem alguns parâmetros para que eles pudessem estar inseridos nos programas. Um deles está morando há 2 anos na cidade. Então, isso acaba fazendo com que haja um crescimento muito grande das cidades e as pessoas não conseguem entrar nos programas e migram para as invasões e a criminalidade começa a aumentar também. A questão do incentivo fiscal em Goiás realmente deu e provocou o crescimento econômico de Goiás? Olha, muito. Eu acho que o FEICOM começou lá em 75 para poder segurar a Secris aqui em Goiás, a Mabel em Goiás, depois o Fomentar, que foi criado naquela época, em 84, para poder segurar isso aqui em Goiás, que praticamente foi um programa para uma empresa, e naturalmente disseminou para as outras que vieram depois. Houve um crescimento muito grande. A área industrial hoje, ela representa no PIB do estado em torno de quase 27%. Mais de 60% é serviço. E o agronegócio, que todo mundo acha que é o grande negócio de Goiás, ele tem uma representatividade em termos de valor no PIB muito pequeno, menos de 20%. Por quê? Porque o produto ele não agrega valor em Goiás, ele é feito através é uma commodity que é exportada in natura. Então, o que seria uma commodity, para o telespectador entender? É um produto que ele não é transformado. É a soja em grão. Planta a soja, recolhe a soja, vende a soja. Vende a soja, são commodities. Então, o valor que se agrega à soja é muito pequeno. Para o senhor ter uma ideia, a cadeia produtiva da soja, ela fornece 102 produtos. Em Goiás só tem 3. Leticina de soja, óleo de soja e farelo de soja. E o resto é mandado para fora. A China produz, por exemplo, quase tudo que vai para lá, ela produz batom, ela produz medicamento, ela produz alimentos, uma série de coisas que a soja nós poderíamos estar fazendo aqui, acabamos que nós mandamos para fora e volta para a gente muito mais caro do que aquilo que nós produzimos. Esses incentivos são chamados por quem é adversário deles como guerra fiscal. Isso. Terminada esta guerra, com o fim possível dessa guerra fiscal, Goiás vai cair muito? Olha, aquelas empresas que têm a matéria-prima aqui em Goiás, elas ficam por aqui. Ela não vai ter tanto impacto, não seria tão grande. Mas empresas que estão aqui, a exemplo das indústrias farmacêuticas, que é o polo de Anápolis, farmacêutico de Anápolis, nós teríamos sérios problemas, porque essas empresas, elas estão aqui porque o incentivo vale o valor do frete. Então, quer dizer, produzir em Goiás e vender no Sul, Sudeste e Nordeste fica barato para eles. Eles produzem aqui e compensa mandar para lá, então compensa o frete. Então, se tirar os incentivos de Goiás e ficar 4-4, que seria uma transação entre Goiás e qualquer outro estado, no mesmo valor, 4% para cada um, isso faria com que as empresas que estivessem aqui fossem para o mercado consumidor, porque quase 90% dos sais, né, vamos dizer assim, da matéria-prima para produzir um medicamento, vem de fora, é importado. Então, 10% é apenas de dentro do estado.
Então, para eles, compensariam estar perto do mercado consumidor, não ter um frete tão elevado e vender no mercado, produzir e vender no mercado consumidor. Aqui ainda compensa o frete, produzir em Goiás e vender para os outros estados. Enquanto houver os incentivos. Enquanto houver os incentivos. Caso Goiás venha perder esses incentivos, nós teremos sérios problemas, porque a empregabilidade vai aumentar, a falta de emprego no estado vai aumentar. E há possibilidade de perder? Olha, eu acho que hoje a discussão está muito ampla, né? São Paulo não aceitou também os 4, porque ele acha que é muito pouco para ele, né? São Paulo hoje representa praticamente 34% do PIB do Brasil e Goiás, 2,8%, ele acha que Goiás é uma ameaça para ele. Então os grandes também não querem isso, eles acham que o que eles estão recebendo de ICMS em transações interestaduais vai ser muito pequeno. Hoje, o estado de São Paulo, ele não aceita o ICMS que Goiás, por exemplo, para mandar para São Paulo, Goiás tira 7% e recolhe 10%. Na hora que chega em São Paulo não quer saber do 7% dele, não quer saber dos 17%. Então ele acaba cobrando do cidadão 17% lá. Então é uma briga que a gente fala que é uma guerra fiscal, é porque cada um dá um incentivo que acha que dá. Normalmente o ICMS, por lei, ele é um imposto que são dos estados. O governo federal tem o IPI, que é dele, que é o único dele. E ele simplesmente ignora isso e está cobrando, pressionando, fazendo com que a política fiscal dos estados sejam iguais para todos. Né? E, na verdade, o Goiás só vai crescer se ele tiver esse tipo de incentivo. Ele só vai atrair a indústria se ele tiver isso. Só uma pergunta. O estado de São Paulo já está inchado, já não cabe mais indústrias. O eixo Rio, São Paulo, Minas, que tem um peso imenso nesse aspecto, já não tem mais como se valer disso. No Supremo Tribunal Federal, aonde esses 3 estados têm um poder muito grande, a chance de extinguir isso é grande? Eu acho que não, porque eles também estão contra. Na verdade, eles não estão a favor da proposta que foi feita. Tanto é que São Paulo já entrou, já fez a defesa. Mas já disse que é contra. É contra. São Paulo é contra, Rio de Janeiro é contra, porque... A continuidade. O Rio de Janeiro tem um problema sério, porque o Rio ele tem a sua grande arrecadação é em cima de petróleo, né? É em cima de um produto mineral. E isso aí vai dar um problema para ele, porque já entrou os royalties, que já deu problema para o estado do Rio. O Rio ainda vai perder mais se ele colocar 4%. Então, os grandes estados não querem. Os estados mais ricos, eles não querem isso. Hoje você tem praticamente, Goiás deve ter em torno aí de quase 16 estados brasileiros amarrados com Goiás na briga dos incentivos fiscais. Porque todos eles têm alguma coisa para a atratividade industrial. Quer dizer que no Brasil não há nenhuma perspectiva de reforma fiscal, de reforma tributária, porque... o que um quer, o outro não quer. Nunca vão chegar a um acordo. Acredito que não. Vai ter os paliativos, que são algumas mudanças pequenas no setor tributário, principalmente nas leis tributárias. A reforma tributária, eu acredito que ela não vai acontecer nunca no Brasil, porque são tantas coisas e tantos interesses, o senhor falou aqui no começo, são tantos interesses políticos e pessoais das pessoas que também querem que isso aconteça ou não. E eu acredito que vão ter vários paliativos, várias mudançazinhas pequenas que, na verdade, não vão mexer muito no bolso dos estados, mas vai mexer no bolso do brasileiro. Quer dizer que os candidatos que estão falando que no primeiro dia do governo deles vão mandar um projeto de reforma tributária para o Congresso, estão falando bobagem. Eu acho que sim, na verdade eles podem até mandar. Eu acho que até um programa eles vão mandar, mas naturalmente isso vai ficar parado, vão ter várias pessoas que vão mexer nesses projetos, e vão ser projetos que a gente chama de projeto Frankenstein. É aquele que vai perdendo espaço, perdendo tamanho, cada um quer colocar alguma coisa de interesse do seu estado, vai chegar num ponto que não sai ele não vai ser votado nunca. Um monstrengo que vai ser jogado no lixo. No lixo, vai botar numa gaveta e não vai ser conversado sobre isso nunca. Tem coisas no Congresso que tem praticamente 20 anos que está lá e nunca foram votadas nem discutidas. E deram o nome de mamute, né? Porque é um animal pré-histórico, né? E não sai, é o mamute. Bom, agora vamos para a economia no Brasil. Como que o senhor vê a situação da economia no governo Lula? Olha, eu acho que o governo, o Lula, ele teve
ele teve uma sorte, vamos dizer assim, depois que passa é até legal que a gente faz uma análise um pouco diferenciada. Eu acho que o Lula, ele pegou um bom momento no mundo, até um certo ponto. Ele, de 2003 até o segundo mandato dele, em 2008 ele teve o grande trunfo dele, que foi a crise financeira mundial, onde os grandes países quebraram por motivos do famoso subprime, né, que são papéis que são transacionados sem ter lastro, sem ter nada. E ele teve muita sorte, porque ele utilizou o grande momento, um momento difícil, onde os investidores estavam com medo de investir em outros países, e pagou o FMI. Essa foi a grande jogada de marketing dele. Que a partir do momento que ele paga o FMI, ele diz para o mundo o seguinte: olha, aqui nós somos credores, nós não somos devedores mais. O Brasil está bem. Tinha até dinheiro para emprestar para o FMI. Até dinheiro para emprestar. Hoje nós estamos emprestando, nós não estamos pegando emprestado. Isso mostrou para o mundo uma estabilidade econômica do país, que o país estava preparado para o impacto. E na verdade estava mesmo, que o país saiu de uma reserva cambial de 80 e poucos bilhões para quase 400 bilhões no governo dele, 300 e poucos bilhões no governo dele. Se for juntar toda a linha de câmbio, dinheiro que vem e que entra hoje no Brasil, você tem mais ou menos uma circulação de câmbio hoje no Brasil de quase 1 trilhão. Então, quer dizer, melhorou muito a situação dele. E ele passou, realmente, vários anos carregando isso nas costas. O pré-sal foi o outro grande trunfo dele, né? Uma descoberta onde ele dizia, talvez o grande erro dele tenha sido deixado de lado o projeto energético do álcool no Brasil. Esse eu acho que foi o grande erro. Etanol. O etanol. O projeto de mostrar que era uma energia limpa, uma energia que pode ser renovada o tempo inteiro. E ela, biodiesel também. Perfeitamente. Se você plantar, você vai colher um produto de qualidade e vai botar uma energia no mundo onde você não depende somente do petróleo. Bom, ele então teve uma circunstância extremamente favorável. Ele soube utilizar desse momento para o futuro do Brasil? Eu acredito que, por um certo momento, sim, pela credibilidade que o Brasil mostrou lá fora. E perdeu essa credibilidade e a utilização também dos ministros, dos presidentes do Banco Central também foi muito importante. Eu acho que o Lula, naquele momento da eleição dele, que ele simplesmente falou que iria pagar os credores internacionais e pegou o Henrique Meirelles, que era um profissional de banco e profissional financeiro, vamos dizer assim, da área financeira, e levou para dentro do Banco Central, tinha sido presidente do Banco de Boston. Ele simplesmente passou uma confiabilidade, né, mostrou que o Brasil estava colocando uma pessoa que tinha credibilidade no mercado internacional e nos bancos internacionais. Aquilo foi uma grande jogada. E já vinha com o Arminio Fraga um pouco antes, que tinha mostrado também uma capacidade financeira muito grande em termos de estabilização econômica mundial. Mas no final do governo Fernando Henrique houve umas quebras do Brasil, não? Mas quando se fala em mercado financeiro, existem os altos e baixos, né? Com o dólar ter a desvalorização da moeda, principalmente na entrada do governo Lula, onde você tinha uma taxa de juros de 23% aproximadamente, e um dólar relativamente muito caro, aquilo, como é mudança de governo, a gente não sabe até que ponto o Banco Central também abriu as pernas, vamos dizer assim, para deixar a coisa andar, para que o próximo presidente pegasse algo que não fosse tão favorável para ele em relação ao próprio mercado. A gente não sabe quais são essas artimanhas políticas quando sai um poder e entra outro que seria um concorrente, vamos dizer assim. O fator político na economia. Perfeitamente. E a herança passada do Lula para a presidente Dilma foi uma herança maldita? Eu acredito que sim. Eu acho que a Dilma, ela pegou... Na verdade, ela participou de todo o governo Lula, né? Eu acho que a herança que ela recebeu do Lula foi que o país ele tinha passado por um bom momento, mas as ferramentas que foram utilizadas, principalmente para fazer com que o Brasil passasse pela crise, continuaram as mesmas, não mudaram. Mexer em taxa de juros, fazer com que nós, as famílias, tivéssemos que bancar ainda a economia brasileira, não fizeram mudanças no mercado internacional em termos de fazer com que o Brasil começasse a exportar mais
e fazer com que aquilo que era produzido aqui dentro, ao invés de ser consumido somente aqui, tivesse ido para fora e que fizessem um caixa maior e um superávit para o Brasil um pouco melhor. Ok. Em respeito aos patrocinadores, faremos um breve intervalo comercial e o Padre Jesus retorna aqui conversando com o professor Aurélio, né, falando sobre economia, que é a bola da vez. Um instante só. Acabou com isso. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, né? Jornal Argumento especial hoje com a presença do Padre Jesus Flores, conversando com o economista e também professor de ciências, coordenador do Centro de Pesquisas da Faculdade Alfa, doutor Aurélio Trancoso. Padre Jesus. O senhor está falando em ciclo econômico de 7 anos. E esse ciclo foi vantajoso para o Lula, só que ele pegou o começo, o meio e o fim do ciclo. E quando ele passou para a sucessora, ele já passou para o outro ciclo? Explica isso. Na verdade, a economia ela tem um ciclo econômico, ela vai de 7 a 9 anos, no máximo. Que seria um ciclo de crescimento econômico e depois de 7 a 9 anos ela começa a descer. Isso é fatal? É fatal. E é uma coisa que não é exceção, é regra. É regra. Isso acontece mesmo. E normalmente as pessoas que estão no poder, que estão comandando o país, têm que mudar as ferramentas e mudar as atitudes. Mas elas não sabem disso? Olha, a Dilma deveria saber, porque ela é economista. Né? Mas economista realmente sabe alguma coisa? Normalmente a gente acerta e salva muita gente, ou a gente mata também muita gente. Ou também, é o time do chute. Não. Na economia, o interessante da economia é que a gente trabalha com cenários, né? Que são cenários, prováveis cenários, aqueles que podem acontecer. Normalmente a gente acerta mais do que erra. Agora, nesse caso, desculpa, só fazer uma pergunta. Eu estou errado em dizer que o Brasil é o único país do mundo que o economista ele age muito mais como leitor do futuro, porque nos outros países tem uma política estabelecida. Aqui no Brasil muda governo, muda política, muda governo, muda política. Começa a comprar, aumenta juro, começa a vender, baixa juro. Inclusive essa é a ferramenta que eu acho que é a ferramenta que o Brasil vem utilizando ela há muito tempo errada. Eu até comento muito e sou criticado por isso, inclusive no Brasil inteiro, que eu comento o seguinte: não tem muito segredo de evitar que as pessoas comprem, excesso de compra. O que é inflação? Inflação é um aumento generalizado e contínuo de preços. Mas o economista trabalha com números. Perfeitamente. Só que os números no Brasil oscilam numa velocidade alucinante. Não, esse talvez seja o grande motivo. Que eu falo que para comprar, o consumo, para você melhorar, diminuir o consumo no país, você não precisa mexer em taxa de juros. Taxa de juros faz com que o Brasil comece a deixar de crescer. Aí o economista se perde. Não, até que não. Porque a economia ela começa da seguinte maneira. Se o economista, por exemplo, ele traça um cenário que a população ela começa a comprar demais, porque ela tem crédito fácil no mercado, pelo menos algum tempo atrás tinha isso. Ela tem facilidade de crédito, ela tem produtos que ela pode comprar com prestações praticamente que cabem no bolso dela. Para ela não olha qual o tamanho da taxa de juros que está embutido naquele produto. É o que eu falei para você, algumas lojas de departamento falam assim: venha pegar dinheiro emprestado e leva uma televisão de graça. Porque na verdade você está pegando dinheiro. Essas empresas de departamento, elas não trabalham com o produto em si. Estão cometendo crime. Perfeitamente, elas estão trabalhando ela é uma financeira. A pessoa vai lá, financia o produto dela, pega um dinheiro, naturalmente está pagando 2 ou 3 produtos quase, e leva um para casa. E o que acontece com o Brasil? Para evitar esse tipo de coisa, a crítica que eu quase sempre recebo de outros economistas é que se você mexer em taxa de juros, você está mexendo com o empresário, principalmente com o empresário. Porque o cara que compra a prestação e compra no carnezinho, ele não quer saber o preço, ele quer saber se o tamanho da prestação cabe no bolso dele, que dá conta de pagar no fim do mês. Para você melhorar isso, não mexer na taxa de juros, fazer uma taxa de juros baixa no Brasil, para que as pessoas possam comprar uma casa própria com um valor pequeno, para que ele possa comprar um veículo com um valor pequeno, para que a movimentação financeira no Brasil seja maior, mexe no prazo. Se você tirar um carro, em vez de ser de 60 meses, bota 36,
a pessoa vai juntar o dinheiro para comprar o carro. Professor, eu peço desculpa, porque o Padre Jesus sempre fala que é difícil entrevistar professor, né, Padre? Já não para, né, professor? Às vezes espera, não é? Mas voltando, em que a Dilma errou ao não perceber o fim do ciclo e continuar como se fosse a mesma realidade anterior? Eu acho que foi a equipe econômica dela. Ela trocou o presidente do Banco Central, saiu... Até a pessoa que está lá não é um cara ruim, é um técnico. Só que é um técnico que ele tem uma visão o quê? Somente voltada para a inflação. O Brasil hoje ele tem um grande defeito. Qual que é o defeito dele? É o medo daquela inflação antiga voltar. Então, isso não vai acontecer nunca, dela voltar ao patamar que tinha de 30%, 40%. 84% ao mês. Chegou. Ao mês. Chegou, eu lembro da década de 80, da época do plano Sarney, né? A gente tinha... Era a briga, né? Você ia para um supermercado, o cara vinha marcando, você vinha pegando na frente para não deixar ele remarcar o produto. Né? E era todo dia. Porque era 3% ao dia. Ao dia. Então era uma loucura. Então, o grande problema que a gente tem hoje, eu acho, da Dilma, foi a equipe econômica dela. Ela trocou, conservou o Guido Mantega no Ministério da Fazenda, que eu acho que talvez tenha sido o grande problema dela. Que o Guido ele não conseguiu fazer com que as políticas econômicas do Brasil fossem modificadas, continuou com as mesmas linhas assistencialistas que dão voto e continuou com o mesmo perfil. E Guido era crítico à política de juros altos. Perfeitamente. E eu achei interessante quando o Brasil chegou com a taxa de juros em torno de 7,5%. Para mim, foi a época que você falava assim, olha, agora o Brasil vai crescer, porque o empresário, ele vai reinvestir no Brasil, ele tem dinheiro para investir, o dinheiro vai chegar barato para ele, ele vai fazer geração de emprego, vão aumentar o consumo naturalmente, porque se aumenta o emprego, aumenta a produção, aumenta a venda, aumenta tudo, né? Mais pessoas comprando. E por que não cresceu? O medo da inflação. Eu acho que o governo ele tem que ter coragem para fazer algumas coisas. E tem coisas que a gente tem que fazer sabendo que o primeiro impacto vai ser difícil. Porque o primeiro impacto que vai acontecer? A inflação vai subir. Ele vai vai fazer com que o Brasil cresça, ele vai crescer. É aquela velha história. Quando o senhor aumenta a produção, o senhor aumenta o custo, não aumenta? A gente fala assim, onde eu diminuo o custo na empresa? É em custo variável ou custo fixo? Claro que é em custo fixo. Porque variável, quanto mais se aumenta a produção, mais se aumenta seu custo. Né? Normalmente. Então o Brasil, eu acho que ele errou ali, naquele momento que ele não mudou a política econômica. Bom, para muito economista, nós estamos no caos total, desastre total, fracasso total do governo Dilma com relação à economia. Agora, como que o senhor vê tanto a realidade do governo dela, como também esta visão de economistas com os quais o senhor debate frequentemente? Olha, eu acredito que a Dilma, essa foi a parte ruim, mas não tem a parte boa do governo dela, existe também. A Dilma, eu acho que talvez tenha sido o grande trunfo dela em termos econômicos, foi fazer com que o consumidor, nós, as pessoas, começássemos a entender o que é economia e como é que a gente pode comprar. Isso foi uma coisa boa, que eu achei que ela deu a entender, mostrando para a sociedade que você pode comprar uma casa se você realmente quiser. Hoje as pessoas, eu até brinco, eu falo que o foco que a gente tem é o seguinte, o que eu quero fazer daqui 2 anos? Você tem que fazer um planejamento. Então ela mostrou algumas coisas boas, que foi em termos de planejamento econômico familiar. Isso é uma coisa boa. Dentro da parte de assistencialismo, a Bolsa Família, por exemplo, ela começou, o projeto ainda não pegou ainda uma coisa maior, mas ela colocou que as pessoas que estão na renda família, no salário, nas ações sociais do governo, elas vão ter que fazer um curso de aperfeiçoamento para aprender alguma coisa. Só que é uma coisa de longo prazo, não é de curto prazo. É coisa para mais 2 mandatos, 3 mandatos para frente, para que isso consiga, realmente as pessoas deixem de receber o assistencialismo, deixem de receber o peixe e passem a pescar sozinha. Isso talvez, na parte social, talvez tenha sido o grande trunfo dela e é o grande trunfo do PT, né? Eu acho Agora, nós estamos no caos econômico no Brasil? Não, eu acho que não.
Eu acho que o Brasil, em algumas regiões, sim. Eu acho, por exemplo, os eixos Rio-São Paulo, parte do Sudeste, uma parte do Sul, eles estão realmente com dificuldades. O Nordeste está muito bem. Se o senhor pegar o Nordeste, hoje eu estive em Teresina, como professor universitário, professor de pós-graduação, a gente viaja muito. Eu estive em Teresina, estive a Bahia é um canteiro de obras que não hoje, para. Sim. Bahia, Pernambuco, Alagoas está começando com um canteiro de obra muito grande. Então, e esquecer, e vamos lembrar, né, aquela região até antes, até tirada do mapa do Brasil, né, Piauí, isso. Belém, que hoje são o Eldorado do Brasil, né? Perfeitamente, tem cidades, capitais, por exemplo, do Nordeste, que estão muito bem. Você vê que a pobreza está sendo erradicada realmente. Em Teresina, por exemplo, que é a única cidade do Nordeste que não é litorânea, Teresina hoje é uma cidade extremamente bonita. Eu estive lá, achei que, conversando com as pessoas no curso de pós-graduação, eu senti que lá realmente existe uma pujança de crescimento. Né? O Nordeste tem muitas cidades que estão crescendo, muito investimento do governo federal naquela região. Por que o PIB não cresce no Brasil? E houve 8 previsões consecutivas ou verificações de queda, uma depois da outra, até praticamente já está chegando perto de zero. Isso aí que é o grande problema, que eu acho que são as previsões sem entender o planejamento a longo prazo. As pessoas hoje fazem previsões de quê? De governo, não fazem uma previsão de 4 anos de governo, por exemplo, do próximo presidente. Eles não fazem uma previsão para 10, 15 anos. As previsões são curtas, não tem um planejamento correto, o governo arrecada bem, gasta muito mal. Aonde ele aplica, muitas vezes, não existia necessidade. Vou dar um exemplo para o senhor. O sistema energético do Brasil, desde a época do governo Fernando Henrique, vamos dizer assim, a base foi feita no governo militar. O sistema energético do país foi feito lá no governo militar. Então, as grandes usinas, você tem Itaipu, Ilha Solteira, né? As usinas aqui no estado de Goiás, todas foram feitas pelo governo federal na época do regime militar. De lá para cá, não foram feitos mais nada, praticamente nada de complexo energético no Brasil. Então, nós tivemos apagão, vamos continuar tendo apagão, montaram as usinas termoelétricas, que são extremamente caras e poluentes, né? O Brasil tem capacidade de energia, principalmente na área hídrica, né? Porque nós temos vários rios que podem fazer com que gere energia. Mas não tem uma política definida. Não tem uma no política Brasil. energética definida. É um problema do governo ou da opinião pública nacional e internacional que não deixa o governo realizar estas energéticas. O grande problema chama ambientalistas, né? O grande problema que o Brasil tem é a parte ambiental. Então, eles são muito fortes hoje no mundo inteiro. E aquele grande projeto que foi feito da camada de ozônio, né, que para mim foi uma grande jogada de quem criou esse bordão, né, que está explodindo a camada de ozônio, que não vamos ter problema. Vamos ter sim, daqui 1 milhão de anos, sim. Né? O senhor não está muito otimista, não? Não. Não vamos ter, já não estamos tendo problemas com isto? Olha, o mundo ele vai, eu não sou especialista na área, mas eu vejo que foi uma grande jogada de marketing para se vender muita coisa. Né? Eu acho que hoje, por exemplo, as pessoas que criaram essa ideia estão extremamente milionárias. Até prêmio Nobel ganharam. Ganharam, e hoje são milionários. Né, porque passaram a vender. O senhor tem uma ideia, ninguém consegue fazer, aqui em Goiás só tem uma empresa em Goiás, que é do Grupo Otávio Lage, que conseguiu vender alguma coisa voltado para meio ambiente. Né? Conseguiu vender hoje ela recebe para conservar alguma coisa. No Brasil, no mundo inteiro, se alguém quiser fazer alguma coisa voltado à área de carbono, que hoje está nas bolsas, eles têm que morrer na mão desse pessoal que criou toda essa estrutura. Bom, por isso que eles estão milionários. A questão do crescimento e a questão também da exportação. Quando houve a queda dos juros, o senhor falou que haveria uma abertura para exportação. Isso. Por que não aconteceu essa exportação
e estamos só caindo também? Pois é, o Brasil ele tem um grande problema. Quando o câmbio é alto, nós temos um dólar caro, vamos dizer assim, o Brasil exporta bem, porque o nosso produto fica barato lá fora. Aí as pessoas, os países que importam, então o nosso produto fica mais atrativo para eles. E quando acontece da taxa de juros cair, o empresário ele começa a produzir mais para exportar lá para fora, principalmente se tiver um câmbio alto, se o dólar estiver alto. Então o que acontece? Acaba-se se exportando mais para fora. Naturalmente, quando há um aumento da taxa Selic, todos os bancos começam a fechar para que os empresários não consigam pegar dinheiro tão barato. E aí? Então, então o problema não é só o governo. Não. Os empresários, os bancos, todo mundo é corresponsável pelo não crescimento do Brasil e pela não exportação de produtos brasileiros. Perfeitamente. Eu acho que isso é um efeito em cadeia, né? Porque só jogam a culpa no governo. Não é só o governo. Existem empresários, por exemplo, redução do IPI. O governo reduz o IPI para o carro ficar mais barato. O empresário, ao invés de repassar o IPI total para o carro, não, ele passa 50%, o outro 50% é dele. Esse é o grande problema. Aí, afinal, então a corresponsabilidade nessa questão, não é? Agora, chegando à campanha eleitoral, a economia vai ser o grande argumento e o grande tema de debate nesta campanha eleitoral? Pode ter certeza. Todos os candidatos, todos eles vão falar aquilo que eles já fizeram. Já estão falando. Aquilo que eles já fizeram. Na verdade, a infraestrutura do Estado vai ser muito discutida. Principalmente rodovias, parte energética, o social, que foi o grande trunfo nas outras eleições, eu acho que ele vai ter uma participação, mas não tão grande quanto foi nas outras eleições. Agora, os principais candidatos, eles estão preparados para compreender e para fazer as mudanças necessárias ou estão falando apenas generalidades? Olha, em termos de governo federal, eu acho que os três candidatos, todos três têm experiências em seus estados. Uma experiência de Minas Gerais, com a imprensa calada, Isso. Pernambuco, sem imprensa livre, né? É muito diferente de Brasil. Perfeitamente, eles têm experiência em seus estados. A Dilma leva vantagem nesse sentido, no sentido de já ter passado por várias dificuldades praticamente em todo o governo Lula. Né? Ela compôs o governo Lula praticamente desde o seu início e é presidente por 4 anos. Então, quer dizer, a experiência dela talvez deva compensar alguma coisa em debates políticos. Naturalmente, todos eles vão ter números, né? Agora, e todos eles são políticos de profissão, né? Na verdade, qual a profissão? O cara não é engenheiro, ele é político. Ele não é mais engenheiro. O AES não sabe fazer nada além de política. Eduardo Campos também não Também sabe nada só além de política. Nem profissão e é de herança de avô que veio botando eles na política. Os dois saíram dos avós, né? Se você for pensar, Miguel Arraes e Tancredo Neves. Agora, essa discussão econômica vai ser uma coisa com pé e cabeça, de tal modo que vai interessar ao povo, ou vai ser um debate lá nas alturas que não vai chegar até o povo? Olha, eu acho que a Dilma vai falar para o povo, vai falar para as pessoas, porque é o modelo PT de trabalhar, né? Os outros dois eu acredito que também devam falar para o povo, mas o debate ele vai ser um pouco nivelado em relação a obras públicas, porque eles todos os dois candidatos devem criticar o PAC 1, PAC 2, PAC 3 e PAC 4 do governo PT. E por que isso não aconteceu? A crítica dos dois deve ser em cima disso. Quando muitas vezes os próprios governadores e prefeitos não fizeram a sua parte, né? Também. Porque na verdade, quando a gente fala de obra pública, você fala de todo o complexo, né? Que seja município, estado e federação. Bom, agora, o endividamento do povo com esta facilitação que aconteceu aí com juro, com dinheiro fácil, todo mundo oferecendo, parece que de presente, dinheiro. E o povo entrou. E agora? O endividamento, principalmente de Goiás, inclusive eu mexo com esse modelo de pesquisa lá nas faculdades Alfa,
A gente identificou o endividamento que hoje 30% da população goiana, ela tem dívida, 30%. E nós retiramos a dívida habitacional, porque essa praticamente todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma casa financiada. Agora, tirando isso, 30% da população tem algum tipo de dívida. A dívida é impagável ou pagável? O senhor pode colocar aí em torno aí de 12% impagável. O restante são prestações de carnezinho. A bolha. A bolinha do carnê, né? Quer dizer que 12%... 12% pode ter certeza que Quem que paga esses 12%? Normalmente, quando é cartão de crédito, quando é cheque especial, existem os seguros por trás, né? Então, uma seguradora, o seguro deve pagar a grande parte dos bancos. Uma coisa que ninguém sabe, todo mundo pega um contrato de cartão de crédito e cheque especial, mas ninguém vê que lá embaixo, em letrinhas pequenas, existe um seguro. O cara já embutiu dentro do seu cheque especial um seguro. E embutiu dentro do cartão de crédito um seguro. Então, quando você não paga, o seguro vai pagar. Quer dizer que praticamente já pagou. Você paga 2 vezes. Porque quando o banco recebe, ele faz um acordo com você, pode ver que os acordos são bem baixos, quando a pessoa não vai pagar mesmo. Fala, não, vamos fazer o seguinte, me dá R$1.000 numa conta aí de 10, vamos fazer por 1.000. Aquele R$1.000 o banco está ganhando. Aqui lá ele ganhou 2 vezes, ganhou no seguro e ganhou na dívida. Como que um economista se sente quando vê toda essa conversa fiada aí na imprensa, como também entre economistas, governantes, sabendo que a realidade é muito diferente daquilo que se fala? Normalmente eu particularmente, me sinto chateado com algumas coisas que são colocadas. Quando você vê que são projetos mirabolantes que não vão acontecer nunca, pegar ideias que você vê que foram ideias, eu não acho errado, porque você acaba copiando ideia de um outro lugar, né? Você pega uma ideia lá por exemplo, que foi colocada nos Estados Unidos ou na própria Europa, em algum país da Europa, trazer para cá. Eu acho que o benchmark é bom, mas quando você traz uma coisa boa, né? E a gente vê que não existe uma criatividade muito grande entre eles, não. Quase tudo que tem nos projetos são coisas que já vieram de outros estados, de outros programas, de outras pessoas que foram Mas, professor, só uma pergunta, padre. No mundo globalizado, eu entro na internet e eu compro um produto lá da China. Perfeito. Não, esse talvez seja o grande trunfo da internet hoje, né? Não, mas o que é, assim, dentro da pergunta do Padre Jesus, o grau de endividamento desse pessoal com a facilidade que se oferece, né? Compra pela internet. Não, a compra da internet, o futuro da compra da internet, hoje ela representa um percentual no PIB nacional muito grande. Hoje você tem, me parece, se não me engano, são mais de 28 bilhões. A Receita Federal viu isso. Então tardiamente, né? E eu não tenho como cobrar muito, não. Pela internet é complicado. Agora, tem 2 bichos papões ameaçando o futuro: o preço do combustível e o preço da energia. A oposição está dizendo que logo depois da eleição explodirão os preços, porque vão ter que repor tudo aquilo que foi vendido mais barato nesse tempo. A energia elétrica, eu acho que a Dilma deu um tiro no dedão, isso aí eu tenho certeza. A energia elétrica, a partir do momento que ela isentou, ela teve que pagar as concessionárias, a contrapartida do governo federal, na verdade, o governo federal passou a dar para o cidadão um percentual que não é dele, né? São das concessionárias. E ela está tendo que pagar essas concessionárias, só que não tem dinheiro. Então ela está pegando empréstimos para pagar as concessionárias. Quer dizer, ela vai ter que subir a energia sim. E ela começou agora e vai aumentar. Só uma pergunta aqui rapidamente. Todos os estados, todos os lugares têm energia sobrando, não tem rede para fazer essa energia interligação. Dentro da pergunta do padre. Hoje já tem essa interligação, ela foi feita já. Hoje você tem uma central que praticamente interliga todas as redes de transmissão do país. Mas não é abastecida. Não, ela começou agora, há pouco tempo. Agora ela inclusive ainda está em testes, eles estão fazendo isso já há algum tempo. Eu acho que talvez seja a grande saída, porque quando você tem a água sobrando no Nordeste, manda para o Centro-Oeste, para o Sul, vai ter essa interligação já.
inclusive ela já está pronta, eles já estão fazendo teste nela, já tem quase um ano. Não fale isso não, que o pessoal vai pegar isso aqui, né, padre? Colocar vai no programa de governo, né? Na verdade, essa interligação, inclusive, ela vai ser discutida. Pode ter certeza que ela vai ser cobrada da Dilma e ela vai falar sobre isso. Só que tem as termoelétricas nessa ligação também, que vai dar um problema danado. Porque o custo de um quilowatt-hora para fazer termoelétricas é bem maior. É quase 5 vezes maior o custo de um quilowatt-hora pelas hidrelétricas, né? Diante desse contexto todo, dessa realidade, o que o senhor julgaria mais importante para o futuro governo da República enfrentar? Olha, eu acho que a parte de economia mesmo. Não, todo mundo fala em segurança, todo mundo fala em escola, todo mundo fala em várias coisas que são triviais de todos, né? Eu acredito que o que o Brasil ele vai ter que mexer mesmo é na área econômica dele. Se ele quiser, quem entrar lá, quiser fazer com que o Brasil cresça, que as pessoas tenham, porque a gente fala em crescimento econômico. O Brasil econômico, tem possibilidade de crescer? Tem não só de crescer, como também desenvolvimento social, né? Porque não adianta só o Brasil crescer e as pessoas serem pobres. Em 15 segundos. Né? E a Argentina, o problema da Argentina com o Brasil, o que vai acontecer? Eu acredito que a Argentina está dando calote em todo mundo, vai continuar. Eu acredito que a Argentina ela tem um problema muito sério, é o mesmo problema que nós temos no Brasil. A presidente argentina, a Cristina Kirchner, ela está há muito tempo no poder. E a Argentina vem agindo errada do mesmo jeito que o Brasil também. Perdeu o mesmo ciclo econômico, a Argentina perdeu. A Argentina recuperou o parque industrial dela, que estava sucateado, ela conseguiu recuperar. E eu acredito que nos próximos anos, Brasil e Argentina ainda vão ter uma transação comercial muito grande. Hoje a Argentina vende mais para o Brasil do que o Brasil para a Argentina. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor, sempre. Obrigado. Obrigado, professor Aurélio. Por intervalo comercial, rapidamente, na volta vamos falar sobre os assuntos de Goiás, né? Afinal de contas, a oposição quase que de forma unânime foca fogo no poder de Marconi Perillo, né? No Brasil, aí uma pesquisa mostra que nos 3 principais centros eleitorais do Brasil, já há aí uma tendência, né, de um equilíbrio entre Dilma e Aécio. E uma pesquisa que foi divulgada e amplamente está sendo levada para o mundo, que a possibilidade da reeleição da presidente Dilma está diminuindo. São assuntos que Padre Jesus Flores comenta logo depois do intervalo. Instante só. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, e agora sim, né, aquele momento da gente ter a opinião de um dos jornalistas mais respeitados e também ouvidos, né, na nossa questão política, econômica, social, religiosa e tantas outras assim. Padre Jesus, o TRE, nessa semana agora, definiu o horário eleitoral, que começa dia 16 agora, para alegria de alguns, né, principalmente para os marqueteiros, né, e para tristeza de outros, tal. Mas a realidade é que começa dia 19 de agosto, Marconi vai ter aí 7 minutos e 19 segundos, Iris Rezende vai ter 4 minutos e 30 segundos, Antônio Gomide vai ter 3 minutos e 14 segundos, né? E Vanderlan Cardoso 1,57. Aí depois vem o pessoal chamado aqueles que contribuem, mas com um pequeno espaço de 1 minuto, padre. É possível apresentar alguma coisa dentro desse tempo, mudar uma realidade, tirar uma rejeição, vender sonhos, explicar a realidade? Olha, dentro com um minuto, a não ser que nós tenhamos um gênio como o Enéas. Era o protesto, né? Não, o Enéas realmente ele chamou para si a atenção do povo, e como ele tinha uma proposta diferente da de todo mundo, e foi visto como um canal para ser o protesto da população naquelas eleições. Agora, realmente um gênio, como ele foi capaz em 15 segundos, né, dar a mensagem dele, chamar a atenção sobre ele
e ficar em terceiro lugar na eleição presidencial. Ele, com 15 segundos, ele chegou ao terceiro lugar na eleição e diante de grandes personalidades que ficaram atrás dele com 15 segundos. Mas normalmente vai ser muito difícil que com tempo tão curto as pessoas consigam dizer qualquer coisa. Porque ele também não fez propostas a não ser aquelas chamativas que sinalizavam o seu protesto e expressavam o protesto do povo. Não creio que alguém que tenha alguma pretensão, com menos de um minuto, vá conseguir qualquer coisa, além de dizer, estou aqui. O senhor fala do fenômeno Enéas, mas muitas pessoas não sabiam que antes do meu nome é Enéas, vinha implícita uma mensagem retrógrada, até mesmo conservadora, ortodoxa. E então diz aí os pontos que ele acentuava para ser caracterizado como protesto. E se fosse eleito Enéas, o que seria do Brasil, pensando hipoteticamente? Olha, se fosse eleito, ou ele nem tomaria posse, e se tomasse posse, ele não governaria a mesma coisa do que o Collor. Não havia qualquer possibilidade de uma proposta tão absurda como a que ele apresentava sinteticamente, né, fosse uma proposta aceita pelo Brasil. Não haveria qualquer possibilidade. Valeu para ser protesto, para ser o desaguadouro do protesto e nada mais do que isso. E esse voto do protesto ainda continua vivo e grande. Há capacidade de aparecer alguém que consiga identificar esse voto de protesto e chamar para ele essa mensagem? Olha, os que estão aí na campanha presidencial, já faz muito tempo que eles estão aí fazendo a mesma campanha, com o mesmo protesto, citando os mesmos fatos, citando os mesmos números, e até hoje ninguém deu atenção para eles, a não ser pouquíssimas pessoas. Já faz muito tempo que todos, tanto os conservadores como os radicais, né, estão aí fazendo o seu protesto, tentando chamar a atenção, tentando polarizar, mas até hoje nenhum deles conseguiu praticamente nada. Padre, o senhor tem acompanhado, eu tenho acompanhado, algumas emissoras de televisão têm feito rodadas com os presidenciáveis. Todos eles falam em cortar, mas assim, existem, né, mecanismos da lei que proíbe, e aí, ou seja, para você aumentar ou diminuir, tem aquela lei da responsabilidade fiscal, para você abrir mão de alguns benefícios, você tem que justificar em outros. E eles estão fazendo um discurso muito, assim, na minha opinião, eu quero a análise do senhor, muito simplista. Vamos enxugar, vamos cortar. Olha, é muito pouco o espaço que um presidente da República tem para manipular o orçamento da União, porque a quase totalidade do orçamento já está comprometido constitucionalmente, legalmente, já está comprometido, de tal modo que ali ninguém pode mexer, a não ser que tente uma reforma constitucional ou que tente uma reforma ao menos legal, conforme o caso, que algumas coisas são de Constituição, outras são da legislação ordinária. Então, sem haver alteração, o que é muito complicado, ninguém tem muita coisa para mudar. É muito pouco o que sobra para investimento, é muito pouco o que sobra para o arbítrio dos governantes. De tal modo que vamos cortar, é bobagem, porque a quase totalidade do dinheiro já está carimbado. Só pode ser gastado para a educação, para a saúde, para a segurança, para a manutenção aí do Estado, e ninguém pode mexer. E mais, a questão do aumento dos gastos. Pela legislação atual, de um ano para o outro, o crescimento dos gastos para a manutenção da máquina pública, ela tem um crescimento automático.
são os de muitas leis favoráveis a juízes, a promotores, a funcionários públicos, que automaticamente vão crescendo e não depende de governante tentar cortar aquilo, porque muitas vezes são até privilégios constitucionais. E já começam a campanha ficando devendo, né, padre? Porque o PSDB, que foi muito crítico quando o PT conseguiu aquelas doações para o partido via internet, essas coisas, bateu essa semana agora a cifra de 10 milhões de reais de doações via internet em alguém que acredita no projeto político. Padre, dá para a gente pensar que existe alguém sem rabo, ou seja, alguém que possa falar e depois não vai ter que esconder o seu passado? Olha, e quanto à questão da solicitação de contribuições para a campanha, é uma coisa legal, que todos os partidos vão tentar e todos vão procurar contribuições. O que não pode ser é não contabilizar, mas grande parte das contribuições continuarão não contabilizadas, ou melhor dizendo, virão pelo Caixa 2 e não pelo Caixa 1. E como é que vai se pagar essa dívida, padre? Porque as grandes doações vêm das grandes empresas que têm grandes interesses. Bom, vai fazer o que sempre se fez no Brasil. Depois vão com a fatura, né? Eu banquei sua candidatura, dei tanto para você, agora eu quero esse contrato, agora eu quero esta obra, agora eu quero a indicação de alguém para determinado posto, eu quero uma secretaria, eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero uma diretoria da Eletrobras, eu quero uma diretoria do Ministério da Cultura e assim por diante. E o povo fica na esperança, padre? Bem, é um problema de crescimento da consciência popular, porque um dia vai chegar, está caminhando para isso, em que o povo vai perceber que como está não pode continuar. Como está não pode continuar de jeito nenhum, porque a política está sendo mais um comércio do que, de fato, uma preocupação com o bem comum, uma preocupação com a solução dos problemas do povo. Resolve os problemas dos governantes, a governabilidade para os governantes, para terem tranquilidade para governar e para aprovar tudo aquilo que eles querem aprovar, seja nas assembleias, seja no Congresso Nacional, né, através das bancadas que recebem pelo Brasil inteiro mensalinhos e mensalões. Não acreditem que existem maiorias folgadas, a não ser na negociação, para não dizer na negociata. Padre, eu entrevistei essa semana o professor Luiz Signates, que é uma pessoa que tem um instituto de pesquisa, essas coisas, e assistiu ao programa de domingo, e ela fez uma alusão e uma referência importante, quando o senhor disse que estamos vivendo um regime da ditadura eleitoral que não é feita pelo juiz nem pelo promotor, é do Congresso Nacional que nos impõe uma mordaça, né, e uma forma até meio, digamos assim, perigosa de fazer jornalismo. Porque se a gente fala bem, estamos defendendo um candidato. Se a gente faz um comentário, é propaganda negativa. E o Signates, ele identificou naquilo que o senhor disse, né? A festa acabou, agora a ditadura da lei, que não é dos promotores e nem do juiz. Nós não temos uma legislação orgânica no campo eleitoral. Nós temos uma legislação casuística. E essa legislação é feita em função das grandes forças do Congresso. E dentro do Congresso. E das grandes forças fora do Congresso, para beneficiar os grandes grupos no Congresso e fora do Congresso. E então, tudo isso está a serviço do poder econômico, do poder, dos diversos tipos de poder. E aí o que acontece é que, de verdade, nós não temos uma legislação
casuística, pega um casinho aqui, pega outro casinho ali, pega lá. No tempo em que Lula estava despontando, foram feitas leis para impedir, não é, que Lula pudesse subir e vencer. Foram feitas leis para impedir Ciro Gomes de crescer aí na vida política. Foram feitos, não é, preceitos que vieram em nome aí da democracia, mas de fato era para cortar a asa do Lula e do Ciro Gomes e de outros pretendentes. Sempre aconteceu. Padre, voltando aqui, né, que o tempo é curto e muita coisa para falar, né, e uma vez por semana só não dá para falar sobre tudo. Como é que se explica, vamos começar pelo fato de Anápolis, né, porque a oposição, ela está com um discurso muito bem afinado de destruir o governo para depois pensar em quem vai assumir o governo. Antônio Gomide, que até então era um defensor intransigente de Marconi Perillo, começou com críticas. Fala sobre questão de política econômica, segurança, nesse aspecto. E Iris Rezende fala que Marconi não sabe administrar o dinheiro, virou um caos. Então, ou seja, um discurso muito bem afinado, padre, para destruir o poder e depois alguém assumir esse poder. É uma forma, digamos assim, não vamos dizer imoral, mas é uma forma legal? Olha, a crítica faz parte de qualquer campanha eleitoral. A crítica dos concorrentes faz parte, desde que ela seja uma crítica verdadeira, consistente, e que ela não seja feita através da calúnia, da invenção e da criação de factoides como se fossem fatos. Então a crítica é normal que haja, porque ninguém quer destruir o Estado. Eles querem destruir o candidato Marconi Perillo. Como Marconi vai trabalhar também, né, para se sobrepor aos concorrentes. E ninguém vai ficar isento de falar e de fazer críticas ao passado desses candidatos que estão aí, todos eles, ao passado e ao presente. Agora, a crítica faz parte do jogo, desde que tenha limites, tenha parâmetros e seja honesta. Toda entrevista, padre, que eu faço com o senhor aqui repercute durante a semana e vira tema, vira aí, as pessoas, elas passam a conhecer um pouco mais e aí começam a falar sobre esses assuntos, né? O governador, que até então estava numa situação um tanto quanto confortável, está indo a todos os debates. A partir, quando eu perguntei para o senhor sobre a questão da soberba, aí o senhor contou o caso do Jânio Quadros e do Fernando Henrique. Aí está indo a todos os debates, está indo a todas as entrevistas, coisas que em eleições anteriores não ia. Bom, como também o Fernando Henrique achou que não precisava ir a determinados debates. Como Lula também achou que não precisava ir, inclusive ele não foi a um debate da Globo e foi grandemente prejudicial por ele, ao menos pela cerimônia que representa aquele debate lá, não é, que é tradicional, de tal modo que quem está com muita vantagem acha que pode desprezar. Às vezes, o candidato tem razão de não ir a determinados debates. Ele pode ter razão. Ele faz o cálculo. Lá eu vou mais perder do que ganhar. Mas ele não deve respostas? Não é que, porque muitas vezes não há equilíbrio, inclusive na condução dos debates. Esse é o porque problema. A condução pode ser tendenciosa, pode acontecer de favorecer a um em vez, né, e contra o outro. Já aconteceu comigo num debate num canal de televisão com a outra pessoa, que eu não vou dizer quem é, né? Realmente todas as atenções e privilégios estavam para o outro candidato, outro debatedor, porque era famoso, porque era do Rio de Janeiro, né? E todo mundo se curvando diante dele e me prejudicando nesse debate. Aconteceu comigo. Então, se a pessoa vê o mediador não é merecedor de confiança,
ele vai apenas ter prejuízo. Se vai fazer, não é, em vez de ser um mediador, vai ser um torcedor e um agente político para criar problemas para ele não deve ir mesmo, não. E é do interesse dele que não vá, e não é do interesse da opinião pública que ele vá num debate que não seja realmente sério e que não tenha objetivos sérios e que não seja conduzido de uma forma séria, responsável e respeitosa para com todos os candidatos. Porque na hora que estamos no debate, todos têm direitos iguais, todos devem ser respeitados da mesma forma e não posso trabalhar para um contra o outro. Padre, nesse aspecto, a TV Capital, né, nós vamos aqui no Jornal Argumento, nós vamos promover entrevistas, né, a partir desse próximo mês agora de agosto, com os candidatos, já foram convidados, estamos definindo, conforme determina a lei, a ordem para sorteio. Padre, uma entrevista com um candidato, ela é melhor do que um debate? Não, eu acho que as duas coisas são importantes. Na entrevista, é claro que o candidato responde o que ele quer. Eu não posso impor a um candidato que me responda o que ele quer. No primeiro debate que houve em Goiânia, estava o Íris e o Índio Artiaga. E a certa altura, o Índio reclamou: mas o senhor não me responde? Ele disse: eu não vim aqui para responder para você, eu vim aqui para dizer o que eu quero dizer, o que me interessa dizer. Aconteceu no ar isso, no primeiro debate em televisão, né? Que um diz: mas você não está me respondendo? Diz: eu não vim aqui para responder, eu vim para dizer o que eu quero dizer. E naturalmente naquela ocasião ainda, nos restos, nos estertores da ditadura militar, ele não tinha tido chance nenhuma de aparecer na mídia. E naturalmente ele aproveitou para fazer a campanha dele ali. O outro queria que ele... Não, ninguém é obrigado a ficar preso, nem na entrevista e nem no debate. As duas coisas são importantes, agora tem que ser conduzidas de uma forma responsável, de uma forma respeitosa, e nunca posso usar uma entrevista ou um debate para favorecer um dos candidatos, porque aí realmente eu estou cometendo, além de um problema, um pecado ético, estou também cometendo um crime legal. Tá, o senhor falou o papel do mediador. E aqueles que participam do debate, financiados por outros candidatos, com o objetivo de voltar sua artilharia para determinado candidato, também são iguais? Isso está errado e já aconteceu quando eu estava mediando um debate em que o grupo trabalhou a favor de as pessoas que iam fazer as perguntas trabalharam a favor de um candidato. Tinham duas perguntas, uma para criar problema para um candidato e a outra para levantar a bola para ele apenas chutar no gol de uma forma muito favorecida. Eu protestei, logo de imediato eu protestei severamente contra aquele comportamento, porque realmente nós falhamos e as pessoas que fizeram isso erraram seriamente, porque para pregar ética nós temos que praticar ética. Não é justo que isso aconteça. Aí o senhor toca num assunto importante. A televisão, ela é um serviço de concessão pública e ela tem que devolver para o público conteúdos, padre. Estamos devolvendo um conteúdo que o cidadão merece? Aí é o critério que as pessoas têm. Eu não posso dizer, isso aqui está devolvendo, isso aqui não está devolvendo. Aí é uma coisa da liberdade das pessoas e da necessidade do crescimento da consciência pública e cívica dos cidadãos para saber dizer, agora ele está mentindo, agora ele está falando a verdade, agora ele está tentando me enganar, agora ele está tentando captar a minha benevolência, agora ele está apenas fazendo o trabalho dele sem se importar comigo e com os interesses do cidadão. Mas isso é uma coisa, o critério é o controle, remoto ou próximo. Exato. Agora, outro aspecto, Padre Jesus,
Toda semana eu falo para o senhor, vai vir aí artilharia, vai vir aí bomba. E eu não vejo, padre, absolutamente projetos, perspectivas, assim, tento enquadrar e até pedir planos de governo dos candidatos para passar para o senhor, para que o senhor possa analisar e entender. Não tem. O plano é destilar ou rumar nossa artilharia contra determinado fulano. Eu não acredito muito em bombas nessa campanha eleitoral aqui em Goiás. Eu não acredito que ninguém vai tentar destruir o outro e demolir de uma forma definitiva. Haverá acusações, haverá ataques, mas ninguém vai querer, não é, detonar tudo, porque afinal todo mundo pode, com razão ou sem razão, também pode ser detonado pelos adversários. E o grande erro, padre, aqueles partidos que apoiam o governo até determinado momento, fazem parte do governo, conhecem o potencial e a fragilidade. No período eleitoral, se desligam e se aproveitam do conhecimento que tiveram para fazer denúncias. Bom, aí é uma questão grave de pensar que o mundo, no tempo das eleições, está separado do resto do tempo e da história. É uma questão de coerência, é uma questão de decência. Isso seja do marido ou da mulher, que depois da ruptura, um tenta destruir o outro. Caso o deputado lá do Rio de Janeiro... Eu acho uma indecência uma coisa como essa. E também, se a pessoa trabalhou como aliado e participou de tudo que eu estava fazendo e de repente sai e aproveita-se de uma situação que ele teve anteriormente para dar golpes sujos, essa pessoa não merece crédito e não é digna. Mas se apresenta ao eleitor como moralista. Olha, eu não acredito muito nos grandes moralistas. Os grandes Durvais da vida, eu não acredito muito nesse pessoal que fecha a cara e que com a cara zangada sai falando aí que eu vou mudar o mundo e eu vou converter o mundo e eu vou transformar o mundo. Eu não acredito no moralismo porque é muito fácil que ele seja falso. E às vezes sempre é, né, padre? Quando eu falei para o senhor que... Sempre não vou dizer, porque tem as pessoas que pelo seu caráter já são moralistas. E às vezes podem ter boas intenções, quererem de fato o bem, mas há pessoas que usam da máscara do moralismo para ser apenas cínicos. Belo recado, parabéns. Padre, temos mais um minuto de programa, 1 minuto e pouco, e eu sempre peço para o senhor, né, porque afinal de contas eu sou um perguntador, o senhor é um respondedor, mas nessa semana, que vários fatos chamaram a atenção, né? Tivemos problemas por todos os lugares, mas assim, se o senhor pudesse destacar, não, né, padre, ressaltar um que possa fazer a pessoa refletir, qual seria? Bem, estamos para começar o tempo no rádio e na televisão. É hora de se fazerem propostas, mas propostas verdadeiras, que sejam coerentes e que possam ser praticadas. E não apenas fantasias e generalidades. Espero propostas para o debate eleitoral. Quando o senhor diz espera, é que eu posso dizer que estou igual ao senhor, até agora eu não vi nada? Não vou dizer que não vi nada. Não vou dizer que não vi nada. Porque, por enquanto, o que há de campanha mesmo é muito pouco o que está acontecendo. Uma outra entrevista, uma outra matéria em jornal, mas por causa das circunstâncias da legislação eleitoral, é muito pouco o que está aí. Especialmente por aqueles que não têm a benevolência dos meios de comunicação. Isso é verdade. Padre, deixa eu tomar mais um minutinho do senhor. O tempo é seu agora. Não, tivemos aí, fizemos uma pesquisa, a eleição daquele tempo, escândalo bag,
Eleição daquele tempo, escândalo Cachego. Eleição daquele tempo, escândalo não sei o quê. Selgue bola da vez. Não, essas coisas já estão velhas demais. Mas política requenta tudo, né? Estão velhas demais, né, para ter alguma influência nas eleições. Agora, eu sempre digo que os grupos que disputam a eleição, eles têm um estoque de cadáveres nos seus armários e quando chega o tempo das eleições, esses cadáveres são retirados, mostrados e depois guardados de novo sem nenhuma consequência, porque ninguém usa desses cadáveres para fazer uma ação na justiça verdadeira e formalizar uma denúncia na justiça. Tem essas denúncias de tempo de eleição que acho que nem promotor dá muita importância para isso, nem juiz dá muita importância para isso, porque sabe que é apenas questão de palavras de uma briga. Ok, Padre Jesus. Mais uma vez, muito obrigado e fica a saudade, né, já para o nosso próximo encontro, né, porque sabedoria, experiência, né, eu sempre falo, não, eu conversei com o Signatis e eu disse para ele que na política a experiência, ela é menor do que a esperança, porque ninguém busca a experiência de governos fracassados ou de governos mais ou menos bem-sucedidos. Qualquer pessoa, né, inteligente vai olhar aquilo que realmente deu errado e vai tentar não repetir o mesmo erro. E vender como esperança. É o que eu digo. Se já fracassou, não é esperança. Padre Jesus, mais uma vez, obrigado. Encontro marcado na próxima semana. Queira Deus que já tenhamos aí definido os candidatos para que possa ser perguntado, né? Inclusive um candidato fez questão de dizer: o Padre Jesus vai estar na entrevista. Aí eu fiquei muito feliz com isso, Padre, porque é bom a gente ouvir coisas boas de pessoas boas e que é amiga da gente, que a gente gosta. Fiquei muito feliz quando essa pessoa perguntou se o senhor estaria presente. Eu disse com orgulho, sim. Obrigado, Padre. Obrigado, não prometa demais. Ok. Chegando ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, a todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.